amigas e amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da ABTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui no plenário do Legislativo o presidente do Poder, o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. É um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. O prazer é meu e vamos tentar fazer uma boa conversa em mais este momento. Como está sendo essa experiência, vereador Vanderlei, de ser presidente do Poder Legislativo? Como é que está o andamento dos trabalhos? A gente percebe uma dinamicidade maior aqui na Câmara de Vereadores e também a própria procura da comunidade por tratativas aqui na Câmara de Vereadores. Qual é a avaliação que o senhor faz desse trabalho que está acontecendo? Bem, Marcão, e a quem nos acompanha, eu quero dizer que a experiência está sendo gratificante. Está sendo gratificante porque, junto com o vereador Beto, o vereador Marcos da Rosa e o vereador Manta, no comando da Câmara de Vereadores, e com a participação dos demais vereadores, nós temos implementado aqui um novo jeito de trabalhar na Câmara de Vereadores, ampliando a relação da Câmara de Vereadores com a cidade de Blumenau. E toda essa dinâmica que nós impregnamos aqui no Poder Legislativo tem surtido os efeitos. Nós temos sentido os efeitos na avaliação que a população tem feito dos nossos trabalhos e temos sentido o efeito dentro da nossa concepção e dentro da nossa própria avaliação, sentindo o espírito de trabalho dentro da Câmara de Vereadores. Os nossos servidores com um espírito muito mais para cima, os vereadores com uma ação muito mais positiva, muito mais propositiva, e o Poder Legislativo da cidade de Blumenau podendo dar algumas respostas ou trabalhando algumas respostas para a cidade de Blumenau. Então eu quero dizer que eu me sinto muito satisfeito, gratificado com esta oportunidade, com esta possibilidade de poder intervir e poder atuar na condição de presidente do Poder Legislativo, fazendo a relação que a cidade de Blumenau precisa fazer em todos os espaços. Vereador, eu quero aproveitar e abordar com o senhor alguns assuntos que foram destaques aqui no andamento do Legislativo durante esse ano de 2013. O primeiro deles foi uma lei que foi aprovada, que é a lei da telefonia, né, que acaba envolvendo aí todo o cidadão blumenauense. A Câmara determinou a ampliação do sinal de telefonia e internet aqui na cidade de Blumenau. O projeto foi apresentado, foi aprovado e foi encaminhado aí ao Executivo. Houve algumas sanções aí do Executivo, houve um veto parcial nesse projeto. Gostaria que o senhor explicasse qual o objetivo do Poder Legislativo em determinar essa ampliação do atendimento das redes de telefonia. Muito bem, Marcão. E efetivamente esse é um assunto, o problema da falta de sinal de telefonia em vários espaços da cidade de Blumenau, a dificuldade de acesso ao sinal da internet em vários bairros e várias regiões da cidade de Blumenau, as quebras de comunicação e, por vezes, nas proximidades, inclusive do próprio centro de Blumenau, são objeto de nossa análise há muito tempo. E desde há muito tempo, e especialmente a partir de uma audiência pública que realizamos na Câmara de Vereadores em maio de 2012, nós começamos a trabalhar, e eu comecei a trabalhar junto com vários outros, e apresentei o projeto de lei complementar 1247, já no ano de 2012. Fomos trabalhando o projeto de lei, demoramos para fazer com que esse projeto entrasse na vida pública. A discussão foi muito ampla, tivemos que fazer várias conversas com todos os vereadores, fazer audiências públicas para discutirmos o assunto, chamarmos as 5 operadoras para o embate, para a conversa, chamarmos o PROCON para a conversa, chamarmos o próprio Executivo Municipal de Blumenau para a conversa, o Ministério Público e o Poder Judiciário, por vezes, nessas conversas, e conseguimos, obtive êxito e a compreensão de todos os vereadores quando nós conseguimos pactuar uma legislação para modificar o regramento que se tinha na cidade de Blumenau, que impedia, de uma determinada forma, a instalação do sinal em algumas regiões. Então, nós distensionamos, através da legislação, nós distensionamos e agora esperamos nos próximos dias ter esta lei devidamente na vida da cidade de Blumenau, para que possamos chamar as operadoras e essas operadoras venham em conjunto ou articuladamente garantir aquilo que eles se comprometeram com a Câmara de Vereadores e com o próprio Ministério Público. Antes de apresentar essa lei na sua totalidade, o senhor procurou fazer essa reunião com as próprias empresas, né? E muitas delas falavam assim: olha, nós não conseguimos garantir o sinal em determinada região porque a lei não nos permite. Era mais ou menos assim, vereador? Nós temos uma dificuldade em Blumenau, isso é natural, até porque quando se começou a trabalhar com a instalação de antenas em Blumenau,
se fez uma lei muito restritiva para essas antenas. Não que nós não tenhamos, nós temos restrições grandes na própria lei e na nova lei. No entanto, nós abrimos esta possibilidade para instalação em áreas de Blumenau que a própria estrutura da Anatel não conhecia. A cidade de Blumenau ela é uma cidade que tem duas cidades. Tem a cidade formal e tem a cidade informal. As nossas, por exemplo, as nossas ruas de placas amarelas, as nossas regiões que ainda não estão dentro do perímetro urbano da cidade de Blumenau não foram consideradas. E as empresas se valiam da concessão feita na década de 90, quando dizia que se atendesse 80% da cidade, estaria atendendo ao que determina a legislação. Hoje esta regra para nós não vale mais. A nossa regra aqui é o atendimento em 100% da cidade de Blumenau. Então toda essa conversa, toda essa articulação, todas essas reuniões, juntar todos esses atores não foi fácil, pactuar com todos esses atores não foi fácil, especialmente porque nós só pactuamos aquilo que era de interesse da cidade de Blumenau e é de interesse da nossa região, até porque esta lei já passou a ser referência para os municípios vizinhos para a discussão com o sistema de telefonia e o sistema que disponibiliza o sinal de internet. Essa construção permitiu justamente a construção da própria lei, não é? Esses encontros, né? Essas conversas, abrindo o jogo, né? Qual é a dificuldade aqui, qual é a dificuldade acolá, né? A dificuldade da população, os parlamentares já sabiam, né? Mas essa construção foi importante, vereador? Foi importante até porque toda esta, como a Câmara de Vereadores, ela também especialmente um pouco acima, mas a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, ele é a correia de transmissão do sentimento, da vontade da população e o espaço para a mudança e a correção desses erros e essas dificuldades que a nossa população tem. Então, disso tudo nós tínhamos conhecimento, juntamos todos os conhecimentos na Câmara de Vereadores, juntamos todos os conhecimentos de fora da Câmara de Vereadores e fazer com que estes conhecimentos e essas vontades pudessem ser transformados em lei não é fácil. Não é simplesmente fazer uma leizinha. Ao fazer uma lei desta natureza, nós temos que compreender a legislação federal, temos que compreender a legislação estadual, temos que compreender o regramento do sistema de telefonia, o regramento do sistema de internet, para podermos ter uma lei aplicável no município de Blumenau que contemple o município de Blumenau. E aqui quero deixar registrado também que o PROCON foi um grande parceiro nessa conversa, porque boa parte dos problemas batiam na Câmara de Vereadores, batiam nos vereadores, mas formalmente grande parte das reclamações e dos problemas acabavam batendo no PROCON. E o PROCON também foi parceiro e é parceiro neste encaminhamento e passará a ter um novo instrumento de ação a partir de agora com esta lei, com o projeto de lei complementar 1247 entrando em vigor. Ô vereador, essa lei de sua autoria, ela acabou recebendo um veto parcial, né? E como é que será construído agora esse desdobramento desse veto? O veto vai ser analisado com muita tranquilidade, até porque são pequenos detalhes dentro da lei, algumas questões de compreensão dentro da lei que a Procuradoria-Geral do município entendeu e passou para o prefeito que não deveria ser imposta em lei municipal essas questões. Entendi. Vamos fazer esta análise porque para nós o que é grande, o que nos interessa na cidade de Blumenau é o espírito da lei. O espírito da lei é disponibilizar, fazer com que as operadoras disponibilizem o sinal para 100% da nossa população. Tanto no sistema de telefonia quanto no sistema de comunicação via internet. O espírito da lei está mantido, a proposta está mantida, o conteúdo básico, o cerne da questão está encaminhado, está resolvido. O resto são alguns detalhes que resolve-se dentro do Poder Legislativo e resolve-se depois através dos outros espaços. Então, não há problema. Na verdade, a grande marca de uma lei é o espírito da lei. E o espírito da lei que está colocado nessa legislação foi esse espírito de resolver e ampliar esse sinal para toda a nossa cidade, dentro da lógica que nós sempre fizemos a discussão aqui na Câmara e fora da Câmara de Vereadores. Pois é, essa lei ela garante sinal de telefonia e internet para todos os blumenauenses. Este é o compromisso das 5 operadoras. Com a nova lei entrando em vigor, as 5 operadoras têm a responsabilidade agora de cumprir aquilo que eles se comprometeram para com a cidade de Blumenau. E nesse compromisso, além do Poder Legislativo, entra o Executivo e entra o órgão de fiscalização municipal, que é o PROCON. Até porque o PROCON foi parceiro e participou dessas conversas, participou dessas discussões, juntamente com o Ministério Público, que também acompanhou essa situação e compreendia que o sinal de telefonia e o sinal de internet, ele não é mais mercadoria, é direito, é uma política pública e essa política pública precisa ser colocada à disposição de todos. Não
na forma com que em 94, 96, a legislação federal facultou no sistema de concessão do sistema de telefonia e depois no sistema de comunicação via internet. Agora é direito público, é matéria pública, é direito público, é política pública e a exemplo da educação e a exemplo da saúde precisa ser colocado à disposição de todos. Vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, a partir do momento que a Câmara se instalou aqui no Centro Histórico de Blumenau, o vereador assumiu um compromisso junto até mesmo com os demais parlamentares, com a própria sociedade, de dar uma mexida aqui no Centro Histórico. Eles estavam tanto quanto abandonados. Hoje a gente percebe que algumas casas aqui da região já foram reformadas, restauradas, né? E o senhor de imediato solicitou a abertura de uma comissão especial parlamentar para acompanhar o que se pode fazer para que o Centro Histórico, que é esse espaço onde está situado a Câmara de Vereadores, tenha aí um outro olhar por parte da comunidade, né? A gente percebe hoje que, diferente do que era, o comércio já está mais para o lado de cá também, né? E algumas obras estão ocorrendo a fim de deixar mais bonito essa parte do centro da cidade de Blumenau. Como é que está essa situação? A comissão está se findando agora, está ultimando o relatório final, mas haverá continuidade? Haverá. E essa é uma grande contribuição para quem nos acompanha. Por vezes o vereador ele toma alguma decisão que não se resolve através de lei, não se resolve através de um requerimento, não se resolve através de um encaminhamento. Por vezes esta medida, por exemplo, é uma ação política que é tomada pela Câmara de Vereadores de montar uma comissão especial para tratar de um determinado assunto. E efetivamente, a partir do momento em que a Câmara de Vereadores foi obrigada a vir para o Centro Histórico, eu digo obrigada porque era essa mesma condição. Quando nós colocamos os pés aqui, não que nós não conhecíamos, já tínhamos trabalhado, nós optamos, e eu optei por encaminhar a formação de uma comissão especial para cuidar ou para trabalhar as questões do Centro Histórico da cidade de Blumenau. Mas quero dizer, Marcão, esta comissão já ultrapassou a discussão do Centro Histórico. Esta comissão já assumiu a responsabilidade, esse conjunto a Câmara de Vereadores, junto com esta comissão, já ampliou a discussão para os espaços históricos na cidade de Blumenau. E pontualmente nós fomos trabalhando em algumas questões que para nós eram referências dentro do Centro Histórico. Primeiro, a necessidade de rever, e já está sendo trabalhado, um novo regramento, um novo regulamento, um novo marco legal para a definição desse espaço que é o Centro Histórico da cidade de Blumenau. Definição de altura de prédio, tipo de construção que pode, qual é a modalidade, em que jeito, como é que pode ser feito isso. Tudo isso já está sendo trabalhado, não está pronto, mas já estamos acompanhando e trabalhando essas questões. Além de termos trabalhado e focado em algumas questões que são simbólicas para a cidade de Blumenau. Retomamos e agora com o objetivo de buscar o encaminhamento em definitivo a questão do Edifício América. É esta uma problemática que afeta a cidade de Blumenau há mais de 30 anos e que não se tinha a expectativa de uma resposta. E através do trabalho feito pela comissão, através da junção de forças com muitas pessoas que conhecem muito e que se dispõem a ajudar a cidade de Blumenau, muitas organizações que se dispõem a ajudar a cidade de Blumenau, estamos trabalhando na lógica de buscar uma solução para o Edifício América. É complexo, é complicado, no entanto, estamos trabalhando aí, dentre tantas reuniões, estamos findando os passos, porque pretendemos até o final do ano, pelo menos, termos recolocado o Edifício América num caminho de uma solução. O problema está no Poder Judiciário, o problema também está junto ao Ministério Público, o problema está junto à Prefeitura, e a Câmara de Vereadores acaba sendo, com esta responsabilidade, a Câmara de Vereadores acaba sendo uma interventora, uma articuladora na busca de uma proposta. Além do Edifício América, vários outros imóveis que nós temos aqui no nosso espaço, ou imóveis vazios, imóveis subutilizados, mal utilizados e que estão sendo objeto de avaliação individualmente pela comissão, e a comissão já está trabalhando em outros problemas emblemáticos para nós, além de fazer a análise do todo para que possamos buscar uma alternativa legal para essas questões, avaliando a legislação federal, a legislação estadual e a própria legislação municipal, tendo em vista que temos imóveis aqui que estão em condições totalmente inadequadas para esta referência, uma referência histórica para a cidade de Blumenau, uma referência turística para a cidade de Blumenau, e se nós queremos
fazer com que Blumenau seja efetivamente uma cidade turística, ainda mais com mais força, nós precisamos dar algumas respostas. E o Poder Legislativo, através do nosso mandato, tem procurado dar estas respostas. Tá certo. Vereador, depois de muito o senhor questionar o próprio DENIT, que é o órgão que fiscaliza e determina as obras de duplicação da BR-470, depois de provocar o próprio DENIT na busca de respostas, na semana passada o senhor recebeu aí o superintendente do DENIT aqui para o estado de Santa Catarina, que trouxe algumas respostas que o senhor estava questionando há muito tempo sobre a duplicação da BR-470. Eu quero falar sobre este assunto no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o presidente do Poder Legislativo, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. É um minuto só, a gente já volta. Estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da comunidade com os parlamentares blumenauenses. Para você que não acompanhou o primeiro bloco, nós estamos conversando hoje com o presidente do Poder Legislativo, o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Vereador, no final do bloco passado nós falávamos aí sobre os seus questionamentos com relação à duplicação da BR-470, o início das obras propriamente dito, as provocações que o senhor fez aí junto ao próprio DENIT e na semana passada o senhor recebeu a visita do superintendente estadual do DENIT que trouxe as informações ao senhor sobre a BR-470. Qual é a atual situação sobre a obra de duplicação? Muito bem, Marcão. Quando nós pensamos e quando nós conversamos sobre a BR-470, sempre está no entorno da discussão da BR-470 o aumento ou a complicação dos gargalos com mobilidade entre Blumenau e todas as regiões, dentro de Blumenau e na relação de Blumenau com todos os municípios da nossa região. Então a BR-470 sempre foi o norte dessa discussão, mas não perdendo a preocupação de que não nos adianta só resolver a BR-470 para a circulação das pessoas e as mercadorias na BR-470, se nós não tivermos o olhar entre toda a região que permeia o Vale do Itajaí, inclusive na relação do Vale do Itajaí com a região norte, com a região praiana, com a região do Alto Vale e com a região de Brusque nessa região. Então nós temos que pensar a BR-470 neste contexto. E dentro desse contexto eu tenho trabalhado há muito tempo, inclusive na própria representação que eu tenho há muitos anos dentro da política estadual, dentro da política nacional e agora dentro do Conselho de Desenvolvimento Regional, que a gente tem essa responsabilidade. E tivemos a oportunidade sim de chamar a responsabilidade, até para que possamos continuar trabalhando no ponto de referência que é a BR-470, nós chamamos e fomos atendidos pelo João José do DENIT, que veio a Blumenau, veio ao Poder Legislativo, esteve nesta casa junto conosco, junto com a mesa diretora, junto com a direção geral desta casa, trazendo esclarecimentos de a quantas andam as questões ligadas à BR-470. Foi uma oportunidade de repassarmos ou reforçarmos as questões de interesse nosso da nossa região. Então, as respostas a nós apresentadas, elas de uma forma ou de outra, se não nos satisfazem, mas são as respostas possíveis de serem dadas. E essas respostas nós, à medida do possível, temos passado à nossa população, até porque hoje todo o aparato para a duplicação da BR-470, todo o aparato para a duplicação de Navegantes até o Ribeirão Estradinha, no quilômetro 74,2, um pouco acima de Indaial, todo este aparato ele já está sendo colocado, já está sendo encravado nos seus espaços para que o processo de duplicação ele siga naturalmente. Tivemos um pequeno problema, mas esse pequeno problema que está colocado hoje, que é um grave problema, é um problema da falta de um laudo ambiental que precisa ser apresentado pelo IBAMA. Então, nós temos essas questões colocadas e vamos continuar trabalhando. O vereador, uma das suas preocupações nesta reunião com o DENIT foi justamente o trevo da Mafisa. Também foi colocado aí como será esse projeto para aquela região?
Sim, até porque o trevo da Mafisa, a conclusão do trevo da Mafisa, ou do viaduto da Mafisa, como queiram, a conclusão daquele espaço, ele é parte integrante, ele passou a ser parte integrante da duplicação da BR-470. O João José Alvira Blumenau trouxe os encaminhamentos, buscou os encaminhamentos junto ao Poder Legislativo, buscou os encaminhamentos junto ao Poder Executivo, esteve em visita à Prefeitura, em trabalho, reunião técnica com a Prefeitura de Blumenau, porque a Prefeitura de Blumenau precisa definitivamente disponibilizar os espaços e os terrenos para que as alças, os contornos do viaduto da Mafisa sejam executados. O DENIT, o governo federal, só para aquela obra do entorno, da conclusão do viaduto da Mafisa, tem uma previsão de investimentos na ordem de 50 milhões de reais para desafogar quem vem da companhia da Guilherme Enzen, para quem está descendo a 470, para quem está subindo a 470, para quem está saindo de Blumenau. Então o projeto é um projeto macro que vai da 1º de janeiro até as proximidades da Cooperig, e todo aquele projeto está sendo trabalhado e ele nos foi apresentado e agora nós aguardamos, tão somente aguardamos a liberação dos terrenos para que o DENIT possa retomar os trabalhos, adequar a empresa que vai fazer aquele complexo ali, porque houve um problema na liberação dos imóveis, ainda tem um problema na liberação dos imóveis que são de responsabilidade do município e do estado, para que o governo federal possa concluir aquele viaduto da Mafisa. E este é um problema muito sério, tanto que nós já tivemos a oportunidade de ir na Câmara de Vereadores ou em próprias audiências públicas que nós realizamos na região das Itopavas, esse ser o norte, ser um grande gargalo que a nossa população tem pedido soluções. A solução está encaminhada, a solução está dada e agora nós aguardamos que o governo de Blumenau tome as providências que lhe cabe, juntamente com o governo do estado, para que os imóveis que precisam ser desapropriados e disponibilizados para a conclusão da Mafisa possam ser executados pelo governo federal. Vereador, o senhor, representando o Poder Legislativo blumenauense, faz parte aí da Comissão Pró-Ferrovia. Como é que está essa situação? Nós teremos aí a instalação dessa ferrovia, vai sair do papel essa ferrovia, o senhor que está à frente dessas discussões, como é que está essa situação? Olha, a ferrovia da integração, a retomada do projeto ferroviário no Brasil é uma realidade. A retomada do projeto ferroviário para Santa Catarina também é uma realidade. O processo de instalação da ferrovia da integração, ou ferrovia do frango, como queiram o nome, nós entendemos que a ferrovia da integração seria a melhor nomenclatura, até porque é uma ferrovia que vai ligar o Pacífico ao Atlântico, vai sair de Antofagasta, no Chile, vai passar por Dionísio Cerqueira, cortar a parte central da nossa cidade, vai passar pelo Vale do Itajaí e desembocar entre Itajaí e Navegantes, naquela região ali. Esta ferrovia é uma realidade. Teve um pequeno problema, um pequeno bode colocado no projeto da ferrovia, mas este bode já está sendo resolvido pela Valec, já está sendo resolvido pelo governo federal e os procedimentos para a futura instalação da ferrovia é uma realidade. Tem alguns pessimistas que não creem, mas nós temos compreensão de que a lógica política da última década para o Brasil é outro. A lógica da ferrovia da integração está colocada, ela vai acontecer, a ferrovia litorânea vai acontecer, além destas duas ferrovias que vão cortar o estado de Santa Catarina, ainda temos mais duas ferrovias que vão cortar o estado de Santa Catarina. Uma que passa de Cascavel, passa e desce até o Porto do Rio Grande, e outra que desce por Mafra e também vai ao Porto do Rio Grande, fazendo a interligação com os ramais ferroviários, tanto de São Francisco, quanto de Itajaí, quanto de todo o litoral, quanto dos portos que tem no estado de Santa Catarina, fazendo a ligação com o Sul, fazendo a ligação com o Paraná, fazendo a ligação com São Paulo, fazendo a ligação com o Mato Grosso e fazendo a ligação com praticamente todo o Mercosul. Vereador, a Câmara, nós tivemos aí o início da Oktoberfest na semana passada e a Câmara assumiu algumas discussões, trouxe para a Câmara de Vereadores algumas discussões. Traje típico, o próprio desfile, que ocorreu algumas modificações também, a definição de público, que é uma outra novidade que está sendo aí colocada à disposição, que foi instalado no Parque Vila Germânica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Oktoberfest, sobre essas discussões que a Câmara acabou colocando à disposição. É verdade. E a Oktoberfest, assim como muitas coisas na vida, ela precisava de uma nova roupagem, de uma nova modelagem. E a Câmara de Vereadores se oportunizou, através da sua responsabilidade, através da provocação, a Câmara de Vereadores se oportunizou a auxiliar o Corpo de Bombeiros, a própria estrutura da Secretaria de Turismo, numa redefinição do público por questões de segurança. Redefinição por questões de segurança, não tem jeito.
fatos que aconteceram no Brasil obrigaram a essa situação, e a definição legal e a definição do Corpo de Bombeiros precisou desta contribuição e participação da Câmara de Vereadores, precisou da participação da Câmara de Vereadores na busca de uma solução para os longos desfiles da Oktober. Tinha avaliação de que precisavam os desfiles serem muito mais diferenciados, um pouco menores e diferenciados, e esta compreensão a Câmara de Vereadores conseguiu intermediar, conseguiu buscar soluções para que os desfiles não ficassem muito longos e não ficassem quase sempre a mesma coisa. Então a cidade de Blumenau e a nossa região passa a fazer desfiles de uma determinada forma, para quem acompanha o dia a dia vai notar, de uma forma um pouco diferenciados, e também aí não por intervenção da Câmara de Vereadores, mas também por intervenção e com a participação da Câmara de Vereadores, uma redefinição da lógica dos trajes típicos, da forma de acesso gratuito, de algumas formas de acesso com preço reduzido ao Oktoberfest. Então tudo isso acabou passando e vamos passar por um período de reanálise agora a partir desta remodelação, desta redefinição ou desta reforma deste complexo que representa a Oktoberfest. Quando chegamos aos nossos 30 anos de Oktoberfest, era necessária fazer uma análise. Não é conclusiva, não é definitiva, mas esperamos que esta análise pactuada na cidade de Blumenau possa ser a análise, venha a ser a análise que possa dar uma contribuição ainda maior para a nossa Oktoberfest. Tá certo. Vereador, só para que a gente possa encerrar, eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um rápido balanço aí do seu trabalho como presidente do Poder Legislativo, falando um pouquinho dessa nova dinâmica que foi instalada aqui na Câmara de Vereadores. E hoje nós quase todas as semanas temos aqui o plenário lotado, seja prestando homenagens, seja aprovando leis, seja discutindo demandas da comunidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa nova demanda que coloca a Câmara de Vereadores com as portas abertas para a sociedade. Muito bem, Marcão. Até para que nossa população possa ter clareza e acompanhar, a Câmara de Vereadores, no mínimo, entre 7 e 19 horas, a Câmara de Vereadores está parcial ou totalmente aberta, fazendo atendimento ao público. No mínimo, entre 7 e 19. Mas temos dias aqui na Câmara de Vereadores em que nós trabalhamos aqui, os vereadores, o conjunto dos servidores, nós temos muitos dias aqui em que nós trabalhamos até 20, 21, 22 horas e 30 minutos. Aqui na Câmara de Vereadores, esta é a regra. Também não é verdade mais, e nunca foi verdade, que a Câmara de Vereadores, os vereadores só se reúnem terças e quintas. Terças e quintas, os vereadores se reúnem em reuniões ordinárias. Há muito tempo, e agora muito mais, os vereadores se reúnem segundas-feiras, terças-feiras, quartas, quintas, sextas-feiras, em trabalhos que são feitos na Câmara de Vereadores, nos trabalhos que são feitos fora da Câmara de Vereadores e nos trabalhos que são feitos na condição de representação da Câmara de Vereadores. A cidade de Blumenau tem uma dinâmica muito grande, o estado de Santa Catarina e o Brasil têm uma dinâmica muito grande. E eu, enquanto presidente da Câmara, dividindo esta responsabilidade com o conjunto dos 15 vereadores, tenho trabalhado isto e temos tido aqui uma dinâmica de trabalho muito grande, nos trabalhos internos, nos trabalhos externos, nos trabalhos de representação. No entanto, temos dificuldades de cumprir as nossas tarefas, até porque ainda somos só 15 vereadores para o atendimento de uma população superior a 300 mil habitantes, e com essas dificuldades nós temos tentado dar o jeito de cobrir a agenda da cidade. E, enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, eu quero pedir escusas à nossa população. Por vezes tanto para mim quanto para os outros vereadores, é complicado encontrarmos um espaço na agenda para atendermos a nossa população, é complicado para atendermos os pedidos de atendimento por parte das nossas creches, das nossas escolas, dos nossos clubes de caça e tiro, das nossas associações de moradores, das entidades que nós temos na cidade de Blumenau. Mas junto com o conjunto dos vereadores, junto com a mesa diretora, junto com toda a estrutura dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da Câmara de Vereadores, nós temos tentado dar conta. Além de trazermos aqui em momentos especiais para dentro da Câmara de Vereadores alguns momentos de reconhecimento dos trabalhos que são feitos pela nossa cidade, nas nossas sessões solenes, além de trazermos para dentro da Câmara de Vereadores pautas importantíssimas para a cidade de Blumenau, através das nossas audiências públicas ou reuniões extraordinárias que nós temos realizado constantemente.
Então, eu quero deixar aqui dentro, e na condição de presidente, eu quero aqui render os meus agradecimentos a todos que nos dão suporte para podermos fazer esse trabalho. Eu, juntamente com a minha mesa diretora, juntamente com os 15 vereadores, juntamente com os servidores, e especialmente, Marcão, com aqueles e aquelas, por exemplo, que se utilizam e que passaram a usar com muito mais frequência a Câmara de Vereadores. Hoje nós já devemos ter tido a utilização da tribuna livre na Câmara de Vereadores por cerca de 100 entidades. Só neste mandato, cerca de 100 entidades e personalidades passaram pela tribuna livre da Câmara de Vereadores, nos trazendo algumas reclamações, nos trazendo alguns agradecimentos e nos trazendo algumas questões que são a pauta da cidade. Tá certo. Presidente, foi um prazer conversar com o senhor. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Muito bem. Hora dessa, nós voltamos aqui no Fala Vereador e complementando um pouco mais desse trabalho e desta ação coletiva, que é a ação do Poder Legislativo na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina e no nosso Brasil. Ok, sucesso. Conversamos no Fala de hoje com o presidente do Poder Legislativo, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Fala fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.